Meus amigos e minhas amigas, uma alegria estar com você mais uma vez. Para começarmos a nossa reflexão neste momento, abrimos a obra Coragem, de Chico Xavier, por Espíritos Diversos, no seu item 15, cujo título é Para Renovar-nos. Diz o seguinte: não espere viver sem problemas. De vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim, enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se, como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija a perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Simplifique seus hábitos. Experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um espírito eterno, e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. André Luiz. Com essa pequena mensagem, pedimos nesse momento o amparo dos benfeitores amigos que possam nos visitar em nossos lares, aonde estivermos, trazendo o seu auxílio, o seu concurso para minorar as nossas dores, as nossas dificuldades, nos trazendo bom ânimo e coragem para que possamos superá-las. Com esse pensamento, começamos as nossas breves reflexões desta obra Caminho, Verdade e Vida, em seu capítulo 31, cujo título é Coisas Mínimas. Emmanuel, como de costume, começa o capítulo com uma pequena passagem do Evangelho. Esta pequena passagem diz assim: pois se bem ainda podeis fazer as coisas mínimas, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus, conforme Lucas, capítulo 12, item 26. E Emmanuel segue o seu raciocínio. Convidamos para que todos possam fazer a leitura. São apenas algumas frases, 2 páginas, mas muito significativas. Para fazer a nossa reflexão, nós partimos da construção de uma pequena analogia que vai nos acompanhar daqui até o final. Imagine que você tem em suas mãos uma folha de papel, uma folha branca, uma folha A4, uma folha de ofício. E nós precisamos desenhar uma reta que saia de uma extremidade à outra dessa folha. Para isso nós temos 2 métodos. O primeiro deles, nós podemos traçar um ponto, colocar um ponto do lado esquerdo da folha e outro ponto na extremidade oposta, ao lado direito da folha. E então, vamos desenhar uma reta de um ponto ao outro. Imagine a dificuldade em traçarmos essa reta entre pontos tão distantes. A mão pode tremer, a folha pode se mexer, e certamente nós vamos ter algumas distorções na nossa reta. Por outro lado, uma outra forma de fazer isso é inserindo pequenos pontilhados a uma distância mais curta,
E aí nós vamos ter 10, 15, 20 pontos, dependendo de quantos pontos nós quisermos colocar entre a esquerda e a direita. Para desenhar a reta, nós simplesmente vamos ligando ponto a ponto. O esforço de ligar um ponto no outro parece bem menor, mas a tarefa, naturalmente, é mais repetitiva. No entanto, quando olhamos para o resultado, são muito maiores as chances de nós termos uma reta que seja reta, e não uma reta que seja torta. Essa analogia, ela nos instiga à seguinte reflexão. Se é mais fácil nós desenharmos uma reta ligando pontos mais próximos, por que será que o nosso primeiro impulso é ligar os mais distantes, na tentativa de fazer o mínimo esforço para o máximo resultado? Essa é uma boa questão. Porque essa analogia, ela vai nos lembrar daquelas situações do nosso cotidiano em que nós optamos por fazer aquelas coisas que dão resultados rápidos, que nos permitem terminar a tarefa mais rapidamente e que de preferência deem os melhores resultados, os resultados mais visíveis, aqueles mais dramáticos. Nós costumamos valorizar mais as pequenas coisas simples do dia a dia, como os pequenos pontos ligados um a um, ou nós costumamos dar mais valor às coisas dramáticas, grandes, que saem nos jornais, que viram notícia? Será que nós já paramos para pensar nisso? O que nós valorizamos mais? As pequenas experiências do convívio em família, das pequenas realizações íntimas, ou aquilo que é visível aos olhos do outro? Pois bem, meus amigos, se as nossas lentes, porque os nossos pensamentos, a nossa realidade, os sentimentos, a forma como nós vivemos servem como lentes. E as lentes, assim como o óculos, elas têm por objetivo nos fazer enxergar melhor, enxergar mais longe. Mas quando as lentes estão sujas, quando elas estão distorcidas, não são adequadas ao nosso olho, elas fazem o trabalho inverso, elas prejudicam a nossa visão. Então imaginemos nós que as nossas lentes de compreensão possam estar sujas pelo orgulho e o egoísmo. Este orgulho e egoísmo, que são as chagas morais que nós carregamos em nossos corações de muito tempo, isso não começou agora, se expressam de várias formas, mas se nós formos olhar cada um dos vícios, das dificuldades, dos desafios não superados nas nossas vidas, nós vamos encontrar na sua origem, na raiz de todos os nossos problemas, de todos os nossos desafios, o orgulho e o egoísmo. Por isso são chamadas de chagas radicais, porque estão na raiz de todas as nossas dificuldades. Quando nós utilizamos essas lentes do orgulho e do egoísmo, nós começamos a enxergar as coisas de uma forma distorcida. E uma das coisas que nós enxergamos de forma distorcida é o valor do esforço. O esforço ele passa a ser visto como um sinal de fraqueza e de fracasso. Se eu preciso me esforçar para alguma coisa é porque eu não sou bom naquilo que eu faço. Se eu preciso fazer muito esforço, se eu preciso colocar muita energia para conseguir algum resultado, é porque eu não sou realmente bom naquilo que estou tentando fazer. Então vejo que essa compreensão distorcida parte do princípio de que nós já somos bons, parte do princípio de que nós somos melhores, aí nós passamos a nos comparar com os outros. Enquanto que nós sabemos a nossa realidade espiritual é outra. Então guardemos bem essa analogia. As lentes
sujas, manchadas com o orgulho e o egoísmo, distorcem a nossa compreensão do que significa esforço. E por isso, muitas vezes nós achamos que ligar pontos distantes de uma forma rápida, mostrando a nossa destreza em fazer uma reta que certamente não será tão reta, é algo que nos distingue, que nos torna melhores do que os outros. As coisas dramáticas da vida, os grandes feitos, aquilo que aparece nos jornais, aquilo que dá postagem nas redes sociais, as coisas grandes, que nos atordoam, que nos atormentam e que nos tiram o sono muitas vezes. Mas como dizíamos, a realidade é outra. A nossa realidade, ela precisa de lentes limpas, sem as manchas do orgulho e do egoísmo. Quando nós tiramos essas pequenas sujeiras das nossas lentes, nós passamos a enxergar a realidade como ela é. Primeiro que nós não somos bons em alguma coisa sem esforço. Nós melhoramos as nossas capacidades, as nossas habilidades justamente fazendo esforços. E aí nós passamos a substituir as lentes do orgulho e do egoísmo pelas da lei do trabalho e da lei do progresso. E o que essas duas leis morais, que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nos lembram, nos ensinam, é de que nós só conseguimos resultados fazendo esforços. E não qualquer esforço. Como lembra Kardec na abertura, na introdução ao estudo da doutrina espírita em O Livro dos Espíritos, que esse esforço para compreender qualquer coisa nova, para mudar a nossa realidade, ele depende de pelo menos 3 coisas. Primeiro, do recolhimento, da concentração, da calma, da serenidade. Segundo, da continuidade. Para que alguma coisa chegue no resultado esperado, precisa ter um esforço que seja continuado. Do contrário, eu começo uma coisa hoje, não termino, começo outra amanhã, não termino, começo outra e não termino. Continuidade, continuar de onde eu parei, dar sequência. E finalmente, depois do recolhimento, da continuidade, vem a regularidade. Porque se esse esforço não é regular, se ele acontece lá de vez em quando, nós também não conseguimos alcançar resultados. Então, o que a lei do trabalho e a lei do progresso vão nos lembrar é que o avanço que nós fazemos, ele é gradual, ele é contínuo, incremental, feito de pequenas partes. As coisas grandes passam a ser vistas como um acúmulo de pequenas coisas. Mas o grande ponto aqui é que nós não estamos preocupados com o resultado. Nós estamos preocupados ou ocupados com o aprendizado, com a oportunidade do caminho, da jornada. O resultado passa a ser a consequência. Então, quando eu passo a ligar, na analogia da nossa folha, os pequenos pontos, um próximo ao outro, nós não estamos preocupados em chegar a uma reta. Nós estamos preocupados em fazer pequenos traços que sejam bem feitos. E ao final, por consequência, olha só, temos uma boa reta. O resultado final é só a consequência, porque nós aproveitamos o caminho. Imagine você aquela viagem que nós saímos de casa, viagem de férias, quanto possível. Hoje a nossa locomoção está um pouco mais difícil por conta das condições que vivemos no mundo, mas lembre daquele momento em que você se preparava para uma viagem. Aquele estresse natural de organizar as malas, de organizar o roteiro da viagem, de se preparar para as paradas. E nós nos absorvemos tanto pensando no destino, como será quando chegarmos em algum lugar. Nos preparamos tanto para o quando chegarmos. Olhamos as fotos na internet, já começamos a imaginar como serão os passeios. E aí, quando nós chegamos lá, as coisas não eram tão maravilhosas quanto nós imaginávamos, mas porque tínhamos uma expectativa e provavelmente ela era muito maior do que a realidade. Mas o ponto é que
A jornada, desde o momento em que saímos de casa, ou até mesmo antes, enquanto arrumávamos as malas, podia ter sido aproveitada de uma outra forma. Nós poderíamos ter curtido, aproveitado a própria viagem. Então o destino seria alguma coisa muito mais agradável, porque seria parte de uma experiência e não apenas o objetivo da experiência. Como tem sido a nossa viagem, a viagem da nossa existência aqui neste plano? Nós temos aproveitado as pequenas oportunidades, as coisas mínimas, ou estamos muito mais preocupados com resultados, com a chegada, com as coisas dramáticas? Então, meus amigos, para ilustrar isso, algo que nós costumeiramente dizemos para nós mesmos: como eu gostaria de ler, como eu gostaria de ler mais. Tem tantos livros, o Clube do Livro, mas eu não acho tempo. Será que nós estamos, na analogia da folha, imaginando que a nossa leitura precise ser um ponto na esquerda e outro na direita da nossa folha? Então a leitura passa a ser a ligação direta entre esses dois pontos. Isso é muito difícil. E nós desistimos da leitura. Então nós nos consideramos fracassados. Não somos bons na leitura. Porque eu não consigo terminar o livro. É muito difícil. Tem palavras que eu não conheço. E se ao invés disso? Porque isso são as lentes do orgulho e do egoísmo. A gente quer o resultado rápido. Quer para ontem. Tem pressa. Tem que ser bom nisso. Por outro lado, se nós substituímos pelas lentes do trabalho e da lei de progresso, nós podemos pensar assim: bom, acho que eu não tenho tanto tempo quanto eu gostaria para ler, mas eu certamente tenho tempo para ler uma página por dia. Em um ano são mais de 300 páginas, então dá para ler um bom livro. Ah, mas um livro só por ano é muito pouco. Bom, mas é um livro. Do contrário, nós não terminamos nenhum. Mas e se ao invés de uma página, nós lêssemos 10? Não é nada demais 10 páginas. Talvez eu consiga. Em um ano são mais de 3.000 páginas. Quantos livros? Não é preciso muito esforço. Mas, às vezes, na pressa de querer terminar o livro, a gente começa a pular e vai de uma página para outra, rapidamente, dá uma olhada no capítulo, faz uma, entre aspas, leitura dinâmica, e chega no final, olha para o livro: já entendi, eu sei do que ele trata. Mas a leitura foi prazerosa? Foi agradável? Trouxe algum conforto? Ou foi alguma coisa protocolar para dizer que eu conheço o livro, porque se alguém me perguntar eu posso falar sobre ele, para mostrar o meu conhecimento? Veja uma diferença de perspectiva. O que vale mais? Uma página bem lida, aproveitada, refletida, ou um livro que eu olho, sei mais ou menos do que se trata, mas que não fala nada ao meu coração? Coisas mínimas. Quando nos preocupamos com as coisas grandes, nós diminuímos os esforços. Quando nos preocupamos com as pequenas e nos dedicamos a elas, nós as valorizamos e as tornamos grandes. Em nossa humilde reflexão da obra Caminho, Verdade e Vida, em seu capítulo 31, Coisas mínimas, é a essa reflexão que o Mestre nos convida. Por que nos preocuparmos das coisas grandes, ou que consideramos grandes, se ainda não entendemos e ainda não conseguimos dar conta daquelas que são pequenas, daquelas que estão ao alcance de todos? Reflitamos, meus amigos, e que Jesus, nosso Mestre e amigo, possa nos ajudar a compreender a realidade com as lentes das leis morais, dos seus ensinamentos, para que possamos ir limpando e desengordurando esse orgulho e egoísmo que distorcem a nossa visão, e que Ele possa nos manter sob a sua paz. Até logo.